Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês? Meus queridos, minhas queridas, então hoje é o último dia do ano, quarta-feira, 31 de dezembro de 2025. E nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha através dos ensinamentos de Um Curso em Milagres, nosso último dia de jornada. Encerramos a nossa jornada no dia de hoje. Muito bem. Vou ler para vocês a oração do texto anterior, o que sou eu. Depois a gente passa para a lição e depois a gente comenta o epílogo. Eu sou o Filho de Deus, perfeito, inteiro, completo, curado, íntegro, maravilhoso e isento de pecado, brilhando no reflexo do seu amor. Em mim a sua criação é santificada e a vida eterna é garantida. Em mim o amor vem a ser perfeito, o medo impossível e a alegria estabelecida sem opostos. Eu sou o lar santo do próprio Deus. Eu sou o céu onde habita o seu amor. Sou a sua santa inocência, pois na minha pureza habita a sua própria. Ok? Muito bem. Lição do dia, lição 365, que vocês já conhecem, decor, de coração, decor, decoração. Quero dar-te este instante santo. Tu estás no controle, pois eu quero seguir-te, certo de que a tua direção me dá a paz. E se eu precisar de uma palavra que me ajude, ele a dará a mim. Se precisar de um pensamento, ele também o dará. E se eu precisar apenas de serenidade, de uma mente tranquila e aberta, essas são as dádivas que receberei dele. Ele está no controle porque eu pedi, e ele me ouvirá e me responderá, porque fala por Deus meu Pai e pelo seu Filho Santo. Epílogo. Esse curso é um começo, não um fim. O teu amigo te acompanha. Tu não estás sozinho. Nenhum daqueles que chama por ele pode chamar em vão. Qualquer que seja o teu problema, estejas certo de que ele tem a resposta, e ela te será dada com alegria, se simplesmente te voltares para ele e a pedires. Ele não te negará todas as respostas de que precisas para qualquer coisa que pareça estar te perturbando. Ele conhece o caminho para resolver todos os problemas e todas as dúvidas. A sua certeza é a tua, basta pedi-la e ela te será dada. Tens tanta certeza de que chegarás em casa quanto é certo que o percurso do sol já foi estabelecido antes que ele nasça, depois que se ponha, e nas horas intermediárias da meia-luz. Na verdade, o teu percurso é ainda mais certo, pois não é possível mudar o curso daqueles que Deus chamou para ele. Por isso, obedece à tua vontade e segue aquele que aceitaste como a tua voz, para falar do que realmente queres e do que realmente precisas. Dele é a voz de Deus e também a tua. E assim ele fala da liberdade e da verdade. Não há mais lições específicas, pois não precisamos mais delas. A partir de agora, ouve apenas a voz por Deus e pelo teu ser. Quando te retiras do mundo para buscar a realidade em seu lugar. Ele dirigirá os teus esforços, dizendo-te exatamente o que fazer, como orientar a tua mente e quando vir a ele, em silêncio, pedindo-lhe a sua orientação segura e o seu verbo certo. É dele o verbo que Deus te deu. É dele o verbo que escolheste como teu. E agora eu te coloco nas mãos dele para seres o seu fiel seguidor, tendo-o como guia através de cada dificuldade e de toda a dor que possas pensar ser real. Ele tampouco te dará prazeres passageiros, pois só dá o que é eterno e o que é bom.
Peraí, gente, que eu me perdi. Achei. Deixa-o continuar te preparando. Ele ganhou a tua confiança, falando-te diretamente do teu pai, do teu irmão e do teu ser. Ele continuará. Agora caminhas com ele, tão certo quanto ele do lugar para onde vais, tão certo quanto ele de como deves proceder, tão confiante quanto ele acerca da meta de que chegarás ao fim em segurança. O fim é certo, assim como os meios. A isso dizemos. Amém. Toda vez que tiveres que fazer uma escolha, ser-te-á dito exatamente o que é a vontade de Deus para ti, e ele falará por Deus e pelo teu ser, garantindo assim que o inferno não te reivindicará e que cada escolha que fizeres trará o céu para mais perto do teu alcance. E assim caminhamos com ele a partir de agora e buscamos nele a orientação, a paz e a direção certa. A alegria nos acompanha no nosso caminho, pois estamos nos dirigindo para casa, para uma porta que Deus manteve aberta, para nos dar as boas-vindas. Confiamos os teus caminhos a Ele, confiamos os nossos caminhos a Ele e dizemos, Amém. Em paz seguiremos o seu caminho e lhe confiaremos todas as coisas. Com confiança esperamos pelas suas respostas, ao perguntarmos qual é a sua vontade em tudo o que fizermos. Ele ama o Filho de Deus como nós queremos amá-lo e nos ensina a contemplá-lo através dos seus olhos e a amá-lo como ele o ama. Tu não caminhas sozinho. Os anjos de Deus pairam acima de ti e em tudo ao teu redor. O amor de Deus te cerca e disto podes estar certo. Eu nunca te deixarei sem consolo, né? Então nós não caminhamos sozinhos. Nós caminhamos na presença do nosso Mestre Jesus. Uma das coisas que é mais repetida quando eu estou nas minhas meditações Stargate é: vocês precisam entender que vocês não estão sozinhos. Vocês não estão sozinhos. Vocês não estão sozinhos. Né? E quantas vezes nas nossas caminhadas nós pensamos o quão sozinhos estamos, né? Nós nos sentimos abandonados, nós nos sentimos, enfim, desnorteados, desorientados, né? E essa promessa aqui é maravilhosa, né? Quando ele diz aqui, ele está falando muito agora como Jesus, né? E agora eu te coloco nas mãos dele para seres o seu fiel seguidor, tendo-o como guia através de cada dificuldade e de toda dor que possas pensar ser real. Ele tampouco te dará prazeres passageiros, pois só dá o que é eterno e o que é bom. Deixa-o continuar te preparando. Ele ganhou a tua confiança, falando-te diretamente do teu pai, do teu irmão e do teu ser. Falando do nosso... Ele está falando do Espírito Santo aqui, né? Então, estamos falando de Deus Pai, do Espírito Santo, que fala de Deus Pai, que fala do teu irmão, do nosso irmão, ele, Jesus Cristo, e do teu ser real, do Filho em nós, tá? Da nossa consciência crística. E ele continuará. Agora nós caminhamos com ele, tão certos quanto ele do lugar para onde vamos, tão certo quanto ele de como nós devemos proceder, e tão confiante quanto ele acerca da meta e de que chegaremos ao fim em segurança. Então nós entregamos o ano de 2025 nas mãos do Divino Espírito Santo, pedimos que ele nos guiasse. Hoje nós vamos fazer a mesma coisa. E amanhã, com relação a 2026, nós vamos fazer essa escolha, né? Na jornada do ano que vem, a gente vai falar de temas bastante específicos, mas nós vamos continuar firmemente enraizados nesse solo chamado Livro de Exercícios de um Curso em Milagres, tá bom? Porque por mais que você não faça aquela prática certinha, todos os dias você está lendo a lição.
Todos os dias você está revisando a lição. Então, nós vamos para a nossa sexta jornada, né? Nós vamos para a nossa sexta jornada, na certeza de que o ano que vem será maravilhoso, porque ele vai conosco. Então, não vamos precisar saber aonde ir, com quem falar, o que dizer e a quem, né? Com quem falar e o que dizer a essa pessoa, né? E isso realmente é absolutamente maravilhoso. Tá? Tem uma frase aqui que eu quero comentar com vocês. Toda vez que tiveres que fazer uma escolha, ser-te-á dito exatamente o que é a vontade de Deus para ti. E eu repeti durante esse ano todo que a vontade de Deus para nós é a felicidade perfeita. Todas as vezes em que tivermos que fazer uma escolha, o Espírito Santo vai nos dizer exatamente o que é a vontade de Deus para nós. Né? O Espírito Santo é o nosso GPS. E ele falará por Deus e pelo teu ser, pelo Cristo em ti, garantindo assim que o inferno não te reivindicará e que cada escolha que fizeres trará o céu para mais perto do teu alcance. O que é o céu? É o estado de consciência da iluminação, né? Isso é o céu. É a gente na mente certa o tempo todo, tá bom? Tá bom? E assim caminharemos, nós vamos caminhar com ele a partir de agora. E vamos buscar nele a orientação, a paz e a direção certa. A alegria seguramente vai nos acompanhar em 2026 no nosso caminho, pois nós estamos nos dirigindo de volta para casa, para uma porta que Deus sempre manteve aberta para nos dar as boas-vindas. Por quê? Porque nós estamos na jornada do filho pródigo, tá? E nosso Deus Pai está esperando por nós com uma festa, com um anel para colocar nos nossos dedos, o mais belo anel, com um novilho gordo, com todo o amor dele, com os braços abertos. Essa jornada de exílio, aqui na terceira dimensão, nessa forma de perceber, ela foi uma escolha nossa. E como Deus respeita, e sempre respeitou e sempre respeitará o nosso livre-arbítrio, então nós resolvemos fazer essa jornada, resolvemos ter essas experiências e agora nós estamos voltando para casa, tá bom? Esse epílogo é absolutamente maravilhoso, né? E ele nos assegura que a nossa jornada de volta para casa será muito bem sucedida. Eu agora te coloco nas mãos dele, do Espírito Santo, para seres o seu fiel seguidor, tendo-o como guia através de cada dificuldade, de toda dor que possas pensar ser real. Tá? Deixa-o continuar te preparando. Ele ganhou a tua confiança falando-te diretamente do teu pai, do teu irmão e do teu ser, e ele continuará. Agora caminhas com ele, tão certo quanto ele do lugar para onde vais, tão certo quanto ele de como deves proceder, tão confiante quanto ele acerca da meta e de que chegarás ao fim em segurança. Nós confiamos os nossos caminhos ao Divino Espírito Santo agora, entregamos o nosso ano que chega, entregamos essa virada de ano hoje à noite nas mãos dele e dizemos amém. Em paz seguiremos o seu caminho e lhe confiaremos todas as coisas, as pequenas, as grandes, as importantes, as não tão importantes, as coisas materiais, as coisas espirituais, as nossas emoções, os nossos desejos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Com confiança esperamos pelas suas respostas e ao perguntarmos qual é a sua vontade em tudo o que fizermos. Ele ama o Filho de Deus como nós queremos amá-lo. Como é aprender a amar o Filho de Deus? É aprender a amar a imagem que você vê no espelho. A imagem que eu tô vendo aqui agora. Me olhando aqui na câmera enquanto eu gravo esse vídeo. Me olhando aqui no monitor, né? E nos ensina a contemplá-lo através dos seus olhos e a amá-los como ele o ama.
Nós não caminhamos sozinhos. Os anjos de Deus pairam acima de nós e em tudo ao nosso redor. O amor de Deus nos cerca e disso nós podemos estar certos. Ele nunca nos deixará sem consolo, tá bom? Então assim a gente encerra mais uma rodada do livro de exercícios, tá bom? O que a gente vai fazer ano que vem eu só vou contar amanhã, mas eu posso dizer para vocês que a gente continua com base no livro de exercícios de Um Curso em Milagres, tá? Porque mesmo que você não esteja fazendo aquela prática 100%, você está repetindo essa ideia e provavelmente você está aqui, tem muitos alunos aqui que vão estar comigo pelo 6º ano, né? Que ainda não se cansaram da minha pessoa humana, né? Ainda não se cansaram. Não se cansaram da minha pessoa humana, graças a Deus, né? Dia 31 de dezembro, a linguagem da liberdade, de Melody Beach. Estamos terminando. Se você não tiver lido nenhum livro esse ano, seu preguiçoso vadio de literatura, você está terminando de ler comigo hoje a linguagem da liberdade e o livro de exercícios de Um Curso em Milagres. Afirmando o bom. E o divertimento se torna divertimento, o amor se torna amor, a vida se torna merecedora de ser vivida e nós nos tornamos agradecidos. Esse é um texto dela mesma do livro Para Além da Codependência. Espere e aguarde coisas boas para você e para os seus entes queridos. Quando você se puser a imaginar sobre o que está vindo, diga a si mesmo que está vindo o melhor que a vida e o amor têm a oferecer, o melhor que Deus e o seu universo têm para lhe dar. Então estenda as mãos para receber. Tome-o, é seu. Veja o melhor em sua mente, imagine como será, o que você vai sentir. Concentre-se, até que você consiga ver claramente. Deixe todo o seu ser, corpo e mente entrar dentro dessa imagem e depois envolvê-la por um momento. Então deixe-a ir-se. Volte para o hoje, para o momento presente. Não fique obcecado, não fique com medo. Fique animado, né? A tradução aqui, fique excitado, não é a tradução. Tem um erro gravíssimo de tradução aqui, né? Porque quando o americano, quando alguém de língua inglesa fala I am so excited, eu não estou querendo dizer que eu estou excitado, eu estou querendo dizer que eu estou animada, tá? Então tem um erro aqui gravíssimo. Né? Queria agradecer a Nilza que me mandou ontem um negócio para me zoar por causa dos erros de português com os virginianos e você viu que é bem assim, né? Mas vocês sabem que eu já falei da Cíntia Chagas aqui no canal, né? E eu gosto muito dela, eu acho ela muito divertida. Ela inventou um personagem que é muito divertido, né? Então ela fala do quando você tá paquerando alguém. E ela tem uma expressão para isso. Deixa eu acabar de ler o texto, depois eu conto, tá? Então fique animado. Viva hoje intensamente, expressando gratidão por tudo que você tem sido, tudo que é e tudo em que se tornará. Espere e aguarde coisas boas. Espere e aguarde coisas boas. Seu 2026 vai ser fantástico, tá? Diga o seu nome, se olhe no espelho e fale: Jaqueline, o seu 2026 vai ser fantástico, tá bom? Hoje, ao pensar sobre o ano que vem, me concentrarei no bem que está chegando, tá bom? Bom, mas voltando a Cíntia Chagas. Então, ela fala de quando você começa a paquerar alguém e começa a trocar mensagens, né? E aí a pessoa começa a escrever pra você tudo errado, né? E aí ela fala, ela chama isso de... Ela diz que é o fim da paixão, né? Que acabou, a paixão termina ali. Né, que ela não consegue continuar. E, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês muito importante. Eu tive uma experiência na semana passada com uma pessoa com quem eu trabalho de altíssimo cargo. E eu sempre falo pra vocês sobre a importância de a gente falar bem e escrever bem, né? Falar corretamente, escrever corretamente e utilizar a norma culta da língua, né? E nós tivemos um problema que foi respondido com um e-mail. E o e-mail veio cheio de erro de português. E essa pessoa não parava de falar de outra coisa.
não parava de falar disso, não falava de outra coisa, melhor dizendo. Como é possível uma comunicação dessa? Como é possível essa instituição se comunicando dessa maneira? Então, se você não teve a sorte de talvez estudar num bom colégio, de ter o seu português bem treinado, né? Quando as pessoas vêm me perguntar, falam para mim, nossa, você fala inglês tão bem, qual é o seu segredo? Eu falo, é falar bem o português. Se você quer falar bem inglês, em primeiro lugar, fale bem o português, né? E eu acho o meu inglês, na minha opinião, tá? Pelas coisas que eu tenho que conviver, as pessoas com quem eu tenho que conversar, porque o problema maior é falar, né? Ler e compreender para mim é tranquilo, desde que a pessoa não seja australiana, desde que a pessoa não seja irlandesa, né? Tranquilo. Mas enfim, alguns sotaques são muito difíceis para mim, porque o meu inglês é americano, né? Mas se for um americano e um britânico, vai bem, né? Se for aí um irlandês, um escocês, um australiano, aí, né? Aí a coisa empaca. Mas enfim, voltando. Se você não teve essa oportunidade, hoje há dezenas de canais ensinando a língua portuguesa gratuitamente. E há cursos também muito baratos para você aprender a falar bem o português. Diria para vocês que os erros que eu vejo com mais frequência são de concordância nominal, verbal, atualmente o uso dos verbos pronominais, as pessoas pararam de usar os pronomes oblíquos, né? E, enfim, é isso. Então é uma dica que eu dou para vocês como meta para o ano que vem. Ano que vem vai ser um ano de iniciativa, de empreendedorismo. Vocês podem começar o ano com um bom curso de português, né? Porque aprender português e aprender matemática básica e matemática financeira e princípios da economia são necessários para a nossa vida. Em qualquer emprego que você tiver, qualquer um, você será beneficiado por essas habilidades, tá bom? Muito bem. Eu vou finalizar a Metafísica da Saúde, o nosso módulo, lendo sobre a obesidade, tá? É um texto um pouco longo, mas eu acho que vale a pena. Mas o que eu queria dizer para vocês? A gente leu os textos O Teu Corpo Não Mente, do Luiz Simões, da Metafísica da Saúde, do Doenças e Desordens, da Diana Steibel, do Theta Healing, e a gente leu alguma coisa da Louise Hay também. Eu não li nada da Cris Cairo, porque eu não achei os meus livros da Cris Cairo, eu não sei onde eles estão. Mas eu diria para vocês que a Cris Cairo é uma super referência sobre a metafísica da saúde, aqui no Brasil, tá? Então, diria que de brasileiros, a gente teria aí a Cristina Cairo, o Gasparetto e o Val Capelli como os expoentes, na minha opinião. Tem muitos textos bacanas sobre obesidade. A própria Cristina, ela tem um livro inteiro chamado Acabe com a Obesidade, tá? E esse eu sei onde está. E como é que se diz? Mas eu diria para vocês que essas são as referências para vocês, se vocês quiserem comprar os livros, tá? E a Louise Hay, Você Pode Curar a Sua Vida e o Cure o Seu Corpo, tá? A Doença como Caminho, A Doença como Símbolo e Doenças e Desordens, da Diana Steibel, Metafísica da Saúde, os 5 volumes de Luiz Antônio Gasparetto e Val Capelli. Na verdade, os livros são de Val Capelli e Gasparetto, tá bom? Obesidade. Necessidade de sentir-se acolhido. Atualmente, a obesidade tem sido um tema amplamente divulgado. Vem sendo pesquisada pela comunidade científica e explorada por oportunistas que oferecem regimes milagrosos, que mais prejudicam o corpo do que resolvem definitivamente o problema. O aumento de peso tem afetado boa parte da população, principalmente pessoas de meia idade. A preocupação com a elevação do peso, na maioria dos casos, é exagerada, porque isso não afeta só o físico, mas também abala a autoestima e fere o amor próprio.
O excesso de peso é um constante desconforto. O espelho denuncia a existência de curvas indesejadas no corpo. As roupas perdem o caimento que sempre tiveram, ou infelizmente nem nos servem mais. Para desespero da pessoa, ela precisa admitir que engordou. Numa sociedade que cultua um modelo estético de corpo esguio, de modelos magras, ter uns quilos a mais já é motivo de preocupação, por causa também de discriminação. O que mais afeta as pessoas que estão acima do peso é de serem taxadas de gordas e de serem discriminadas no grupo de amigos. A adequação é um dos objetivos de qualquer um, portanto, a obesidade fará a pessoa sentir-se inadequada. E isso causa um grande abalo emocional. Antes de se dedicar a um método de redução de peso, é preciso integrar-se com a própria realidade corporal. Porque muitas vezes a pessoa não está tão acima do peso como imagina, mas em sua visão distorcida do seu próprio corpo, ela equivale a alguém que possui um peso bem elevado. Aceitar o próprio peso não significa acomodar-se à condição em que se encontra. Se a pessoa se integrar com a sua real condição, sem se depreciar, ela vai escolher um método de emagrecimento que não agrida o corpo e não prejudique a sua saúde. Quem comete exageros, aventurando-se em regimes rigorosos e exercícios pesados para perder o máximo possível de peso no tempo mínimo, não respeita os limites de seu corpo e, consequentemente, agride-se. Empenhar-se nos objetivos estéticos é saudável, mas não se deve radicalizar. O verdadeiro bem-estar não depende do peso, não depende do peso que o corpo apresenta, mas sim de como a pessoa está se sentindo por dentro. O fato de o indivíduo não se tornar escravo das aparências já é um ponto favorável para que ele se sinta bem consigo mesmo. Cuidar do corpo é um gesto de carinho. Evitar os excessos e preservar a integridade física, com dietas amenas intercaladas com exercícios leves, representa uma maneira natural de perder peso, sem a pressão exercida pela baixa autoestima quando se atrela o emagrecimento à felicidade. A insegurança e a fragilidade interior tornam a pessoa dependente das formas físicas para estabelecer vínculos afetivos. Já aqueles que são interiormente saudáveis, além dos cuidados com o corpo, consideram outros elementos como agentes de integração e preservação de um bom relacionamento. A estética corporal promove uma aproximação circunstancial. A condição emocional é responsável por estender uma relação, sustentando o longo convívio entre o casal. Um corpo com as formas esculturais desperta nos outros o desejo, mas não necessariamente promove laços afetivos, verdadeiros ou saudáveis. Para o sucesso no relacionamento, o corpo não é tudo, porque quando gostamos de uma pessoa, envolvemos-nos num encanto mágico típico dos enamorados. E esse estado faz emergir o desejo pela intimidade, promovendo a atração, que suplanta os sensos estéticos impostos pela sociedade. E isso aqui está cada vez mais difícil, de acontecer. A obesidade não é empecilho para o amor. Não se deixa de gostar porque o parceiro engordou. Na intimidade, por exemplo, as formas físicas não são tudo. Conta muito o desempenho do parceiro e não exatamente as formas corporais. Estas seduzem o outro, mas não necessariamente realizam a pessoa. Quando uma relação não dá certo e o desfecho culmina com o aumento de peso de uma das partes, esse fato pode ter desencadeado a separação, mas não é a principal causa da ruptura. Os abalos emocionais causados pelas crises no relacionamento deixam a pessoa carente, fazendo-a recorrer à comida para saciar suas lacunas afetivas. Esse comportamento provocou o aumento de peso. Há também um outro fator a ser considerado. Nesse caso, trata-se do ciúme e do excesso de cobrança. Quando se ganha peso, geralmente se perde a autoestima e a pessoa se sente insegura na relação. Consequentemente, comporta-se de maneira exagerada, às vezes até neurótica, ocasionando conflitos.
Portanto, a obesidade não é a causa da infelicidade no amor, mas essa causa pode ser a conduta da pessoa diante do parceiro. Né? Lembrem-se de que o excesso de peso é mais comum nas mulheres. Mais comum quando a pessoa está se sentindo muito insegura, com muito medo. Quando a pessoa está se sentindo desprotegida, quando ela está se sentindo medo de ser abandonada. No âmbito metafísico, sim. Gente, desculpem aí a interrupção. Consequentemente, a pessoa comporta-se de maneira exagerada, às vezes até neurótica, ocasionando conflitos. Portanto, a obesidade não é a causa da infelicidade no amor, mas esta causa pode ser a conduta da pessoa diante do parceiro. No âmbito metafísico, o aumento de peso está relacionado com a fragilidade interior que se compara a uma imaturidade emocional. A pessoa sente-se despreparada para lidar com algumas situações, geralmente na relação familiar ou afetiva, mas pode ser também de ordem profissional ou social, né, essa relação. Assustada com o desenrolar dos fatos, sente-se desamparada. Em vez de enfrentar as dificuldades do ambiente, recorre aos subterfúgios para atenuar as suas frustrações. Um dos mecanismos de fuga mais frequentes é a alimentação. A pessoa precisa estar sempre mastigando alguma coisa para atenuar o ócio ou extravasar sua indignação. Também o prazer do alimento compensa o desconforto da realidade, preenchendo seu vazio interior. A compulsão pela comida é uma queixa frequente nos casos de excesso de peso. Não se consegue comer moderadamente respeitando os limites alimentares. A comida passa a ser uma obsessão difícil de ser controlada. Outra forma de se compensar esse vazio interior é por meio das faculdades mentais. Os obesos, eles são dotados de uma imaginação fértil. Avaliam as situações com muita meticulosidade. Destacam-se por sua extraordinária criatividade e tornam-se excelentes estrategistas. A agilidade mental é tão grande que mesmo sozinhos começam a fantasiar histórias com outras pessoas ou situações e precisam bolar um plano para se saírem vitoriosos de supostas batalhas travadas em suas mentes. Ficam tão desgastados só de imaginar as confusões ou dificuldades que se abstêm das ações diretas. Enquanto ficam pensando em tudo o que precisam fazer, emitem impulsos mentais para o organismo, que em virtude disso se prepara para exaustivas atividades, armazenando uma série de nutrientes absorvidos na digestão, principalmente as gorduras. E aqui ele está falando, mas essa coisa aqui das gorduras, ela meio que já caiu por terra, tá? O problema, se descobriu, não são as gorduras ruins. O problema verdadeiramente são os carboidratos, né? Pães, bolos, massas, o açúcar, o doce, né? Esse é que é o grande problema. As gorduras boas, elas não são problemáticas. Isso foi mais uma das mentiras grandes que contaram pra gente aí nas últimas, 6, 7 décadas, tá bom? As gorduras servem de combustível para o corpo na hora de realizar as tarefas planejadas. Como não ocorre a execução, a força de ação é sabotada, provocando um acúmulo de tecidos gordurosos, que vão contribuir para o aumento de peso. As pessoas que sofrem com o aumento de peso são entusiastas, vivem repletas de expectativas, muitas delas infundadas, criando um universo de sonhos. Geralmente se distanciam da realidade, mergulhando em suas fantasias. Querem ser mais do que realmente são. No entanto, têm dificuldade para concretizar os seus anseios. Por isso, aumentam. Quero ser mais do que realmente sou, então aumento de tamanho também. É uma motivação inconsciente. Quando vão realizar algo, não se comportam de maneira organizada. Tentam fazer várias coisas ao mesmo tempo, comprometendo a efetivação de cada uma delas.
Não bastasse essa agitação, ainda se põe a opinar em tudo, assumindo responsabilidades excessivas. Tornam-se displicentes com o que realmente tem a ver com elas. Não possuem a determinação necessária para concluir as tarefas em andamento. Preocupam-se demasiadamente com o andamento de tudo, mas não se dedicam objetivamente à efetivação daquilo que é prioritário. Projetam muito mais do que são capazes de realizar. Esses indivíduos estão sempre insatisfeitos com os resultados obtidos nas situações ao redor, tanto pela sua própria ineficiência quanto pelas expectativas projetadas sobre os outros. Amargam fracassos familiares ou profissionais, frustrando sua vontade de interagir com o meio. Alguns se isolam, permanecendo apáticos. Outros procuram meios para chamar a atenção das pessoas, com chantagens ou histórias fantásticas. Há também quem haja com estupidez para exercer um certo domínio por meio da persuasão e do medo. Nada disso, porém, irá preencher a pessoa o suficiente. É um engodo que a distrai, afastando-a de sua realidade interna, que precisa ser reformulada. Não dependa do destaque alcançado para sentir-se aceito e, consequentemente, integrado ao meio em que vive. Sinta-se bom o bastante, respeitando as devidas proporções de sua penetração diante daqueles que o cercam, da sua influência. Não cometa exageros, seja simplesmente você, porque esse é o maior tesouro que se pode alcançar na vida. Os obesos, naturalmente emotivos, possuem grande capacidade afetiva, tanto que, quando manifestam essa qualidade interior, conquistam ou promovem aqueles que estão à sua volta. No entanto, esse não é o seu estado frequente. Por terem sido muito afetados por essa sensibilidade, tornaram-se racionais para se protegerem, evitando novas decepções. As pessoas obesas têm dificuldade para expressar aquilo que sentem. Temem entregar-se ao relacionamento e sofrer decepções, como provavelmente já deve ter ocorrido no passado. Os traumas nas relações são os maiores agravantes destes temores presentes. Mostram-se afetuosas com os outros, mas em seu íntimo repousa uma grande carência que se intensifica por não saberem lidar direito com seus próprios sentimentos. O temor de serem abandonados por quem as ama faz com que desenvolvam um apego excessivo, que se manifesta sob a forma de cobranças. A obesidade é um tema muito feminino, é um tema yin. Exigem constantes explicações, ocasionando um distanciamento cada vez maior entre o casal ou em relação aos entes queridos. Normalmente a pessoa que está acima do peso, ela é carente, Ela quer se sentir validada pelo outro. O próprio medo de perder as pessoas queridas leva os obesos a agirem de maneira nociva para as relações, ocasionando a tão temida perda. A felicidade afetiva depende do bom desempenho de cada um na relação. A dificuldade de um reflete-se diretamente na convivência do casal ou da família, interferindo na harmonia do lar. A excessiva atividade mental das pessoas que sofrem com o aumento de peso provoca ansiedade, que é desenvolvida basicamente pela dificuldade da pessoa em interagir com o vazio do momento, que precede uma ocasião especial. Em vez de preparar-se relaxando, ela se preocupa com o desfecho, deslocando-se para o futuro. A ansiedade impede que se vivam intensamente as experiências, integrando-se com a realidade presente. Ficar preso ao passado e imaginar como será o amanhã provoca uma intensa atividade mental e, consequentemente, um grande desgaste de energia. Em vão. O excesso de peso revela a falta de habilidade para aguardar o momento certo para agir. Temendo insucessos, a pessoa se previne, elaborando uma série de planejamentos para garantir resultados promissores. Confiança em si próprio e nos processos existenciais é um conteúdo escasso no universo interior das pessoas obesas.
Não havendo isso, o corpo proporciona um revestimento de tecido adiposo que oferece uma falsa sensação de proteção, segurança e aconchego, que não é reconhecida no meio externo. Exemplos disso ocorrem quando alguém passa por certos problemas, como a ruptura de uma relação afetiva, a perda de um emprego ou uma queda financeira, apresentando significativo ganho de peso. Isso significa que a falta de apoio afetivo ou material provoca uma lacuna emocional, que é compensada pelo revestimento de gordura no corpo, né? Então o corpo começa simplesmente a armazenar gordura como uma forma de proteger a gente, né? Dedicar-se a reformular as condições interiores que figuram entre as causas metafísicas da obesidade representa um ingrediente fundamental nas dietas e exercícios que visam a redução ou ao controle do peso. Esse trabalho interior compreende, entre outras coisas, sentir-se vitorioso pelo simples fato de existir em meio aos desafios existenciais, considerar a capacidade de superar obstáculos e expressar o seu potencial. Não dependa dos bons resultados exteriores para promover a sua autoestima e elevar o seu amor próprio. Sinta-se bem o suficiente para realizar aquilo que cabe a você, sem depender do apoio ou da consideração dos outros. Você é a causa de tudo e, consequentemente, é o único responsável por sua própria felicidade. Não fique apenas nos planos mentais, traçando estratégias, dedique-se à realização. Procure pôr em prática cada pensamento, manifestando a possibilidade para realizar ou não aquilo em que você está pensando. Quando o projeto for totalmente inviável, considere aqueles pensamentos como sonhos fantasiosos, que só consomem energia e distanciam você da realidade. Seja objetivo e prático. Desse modo, seu corpo permanecerá em condições saudáveis e bem apresentável, sem que você precise sacrificar-se tanto, com regimes e sacrifícios. Você merece um corpo saudável e em boas condições. Para tanto, sinta-se bom o bastante para fazer aquilo que cabe exclusivamente a você. Não dependa dos outros nem de resultados concretos para o seu bem maior, tá? Então, essa foi a obesidade. A obesidade, basicamente, ela vai ter essa razão aí, né? Mas a pessoa também pode estar querendo se destacar de uma maneira inconsciente, né? Tá querendo se proteger e, enfim, é isso. Vamos ver o que diz o Teu Corpo Não Mente, tá? Do Dr. Luiz Simões. Maravilhoso. Peraí. A Cristina Cairo, ela fala algo muito, muito legal. Muito legal. Muito legal mesmo. Ela diz que a gente só fica obeso quando tem trauma lá na fase oral do desenvolvimento, de 0 a 2 anos, né? Então, houve ali uma desconexão profunda entre a sua mãe e você. Talvez essa desconexão, ela não tenha sido sequer percebida. Talvez ela não tenha tido nada a ver com você, a sua mãe que não estava bem naquele momento. E aí a criança na vida adulta é como se ela tivesse, entre aspas, o gene da obesidade. Vamos chamar isso de um gene psicológico, tá? E aí, quando as condições forem apropriadas, isto é, quando ela passar por um trauma, uma mudança indesejável, por exemplo, o fim de um relacionamento, ser demitida de um emprego, pronto, engatilhou a obesidade, tá bom? Então, o que ela diz? Ela diz que a gente, para emagrecer, precisa perdoar a mãe. Perdoar as nossas mães por não terem conseguido se conectar conosco quando a gente era pequeno. Não à toa, a gente, não por coincidência, a gente tem uma sociedade cada vez mais obesa.
né? Claro que isso tem um componente de toda essa comida ruim industrializada que a gente come chamando de comida, né? Mas isso também tem muito a ver com a saída da mulher do lar para ir para o mercado de trabalho, né? Porque quando a mulher ficava no lar, e gente, eu não tô aqui fazendo nenhum tipo de julgamento de valor, cada mulher sabe de si, tá? Eu tive a sorte, considero isso uma sorte, de ter tido a minha mãe em casa até, sei lá, quando eu tinha 17 anos, que aí ela arrumou um emprego de meio período com o meu total incentivo, que já estava ficando doida com a síndrome do ninho vazio. E eu falei pra ela, vai trabalhar, a gente já é adulta, a gente se cuida, né? Eu e minha irmã. Minha irmã tava aí com uns 19, 20, por aí, né? É isso. Então, vamos ver aqui o que ele fala de obesidade, tá? Olha que interessante. Deixa eu ver se eu acho aqui. Obesidade. Antes de tudo, a obesidade nada tem a ver com a celulite, tá? Tem pessoas que são magras e têm celulite. A obesidade é caracterizada por ser um excesso de gordura em várias partes do corpo. A gordura serve de reserva e também de proteção do açúcar, da identidade da pessoa. A gordura representa os valores e as crenças da pessoa. A obesidade é mais do que tudo uma questão mental, uma questão de crenças. A obesidade tem várias causas. A primeira causa, sentimento de abandono. A pessoa tem de se fazer notar para ser avistada. Ela está invisível, ninguém vê ela. Lá, quando é pequenininho, o bebê, ninguém enxerga, tá? Pode acontecer após uma separação que a pessoa tenha sentido como um abandono. Ele me deixou, sinto-me abandonado. Repare-se aqui que é a separação causada apenas por uma das partes. E que por isso é o abandono e não é uma separação provocada por ambos, né? Diferente de quando você está num casamento e os dois concordam que não tem mais como seguir juntos, né? Não tem mais como. A gente para por aqui. Eu não era importante para ele ou para ela, e então a pessoa engorda. Essas pessoas são as obesas esféricas, muito ligeiras, muito rápidas e que correm depressa. Elas querem ser vistas. Cuidado, a separação nada tem a ver com a obesidade. A separação nota-se na pele. É a pele que é o limite, tá bom? É a pele. Olha que lindo isso. A obesidade prende-se com a sensação de abandono. Então o cara pode ir embora. Me separei dele, separei-me dele, separei-me de meu marido, tá? Eu não separei do meu marido, eu me separei do meu marido, separei-me. Mas eu não queria mais ele, não queria. Separei-me, mas não me senti abandonada, porque não queria mais aquele empiastro na minha vida. Entenderam a diferença? Entenderam? Então a obesidade tem a ver com abandono. Fui demitida do trabalho. Ah, mas eu odiava aquele trabalho mesmo. Ainda vou ganhar multa, rescisão do contrato, férias, 13º. Vou tirar meu FGTS e vou comprar uma casa na praia. Não vou engordar. Fui demitida. Pronto. Me rejeitaram. Que injustiça. Que abandono. Fiquei na mão. Pronto, engordei. Tá? Segunda causa. Medo da falta. E aqui junta-se também os temas do fígado, tá? Pode ser por falta de amor. Medo da falta de amor. A pessoa enche-se para preencher uma falta, em vez de preencher a falta com Deus. É com a nutrição que a pessoa tem a ilusão de preencher o vazio de sua vida.
Estas pessoas, se são mulheres, engordam sobretudo nos locais femininos e nas pernas, né? Então, basicamente, barriga, quadris e coxas. Se são homens, engordam sobretudo ao nível dos ombros e da cintura escapular, aqui. Por quê? Porque vai mexer com a identidade masculina do cara ou com a identidade masculina da mulher. É o homem que tem o receio de perder a pujança, que tem o medo de perder o território. Tem medo de perder os seus recursos. E isso pode ser do ponto de vista das relações íntimas também. Veja, dependência. Terceira causa, para impressionar o adversário. Tamanhão, tá? Ó meu tamanhão aqui, sou um lutador de sumô. Você vai mexer comigo? Não, não vai. No dia em que eu for como um elefante, já ninguém vai me incomodar. Incho para ser respeitado, para ganhar o respeito do outro. O gato faz isso, o gato faz. Quando o gato vai combater com alguém... Gente, hoje apareceu um cachorro aqui, nossa, Aslan e Shakti Maria quase surtaram, porque o cachorro viu eles na janela e começou a latir. Nossa, eles ficaram com muito medo. E aí vocês já viram que o gato, ele vira uma bola arrepiada. O pelo dele se arrepia todo, né? Ele fica todo arrepiado. Ele arrepia-se todinho, né? Então eu não arrepiei, eu me arrepiei, eu tive arrepios. Então arrepiei-me, você arrepiou-se, ele arrepiou-se, nós nos arrepiamos, ok? Entre essas pessoas encontram-se os fisiculturistas. Não se trata forçosamente de gordura, mas também pode ser os lutadores de sumô. São sobretudo músculos que estão cheios de água. Cheinhos de água, ele bota, cheinhos de água. Acabam depois por ser recobertos de gordura. Aqui fala-se da necessidade de defesa absoluta do inimigo. Curiosamente, nestas pessoas, as omoplatas são muito frágeis, a zona do coração e das emoções. De fato, este tipo de obesidade é próprio de pessoas que precisam mostrar muita pujança por fora, porque se sentem muito frágeis por dentro e porque têm alguma dificuldade com o lado relacional e com suas emoções. Quarta causa, sucesso na vida material, uma questão cultural. Em muitas culturas, quando você enriquece, você engorda, né? Inclusive, na autobiografia de um yogi tem um capítulo hilário que o Paramahansa, mestre Paramahansa Yogananda, ele tinha uma irmã, se eu não me engano, e na Índia ser gordo é bem visto, né? Ou pelo menos naquela época era sinal de prosperidade, de opulência, e a irmã não engordava e já estava próspera. Aí ela fala para ele: você tem que me ajudar a engordar, ore para que eu engorde. E aí finalmente ela engorda. Pessoas com grandes estômagos, com a barriga pendurada, os suspensórios mantêm e seguram a imagem de sucesso, e então é cultural. Vocês lembram do Jô Soares, né? O Jô era o absoluto exemplo disso, né? O que impede o obeso de emagrecer é que ele olha para o que gostaria de vir a ser, em vez de olhar para o que ele é hoje. Primeiro é necessário aceitar-se como se é. Aceitar o conflito da imagem de aparência, amar-se em tudo o que se é, vibrar numa vibração genuína. Por exemplo, um gordo a quem se reconhece competência começa a emagrecer. Por que esperar que os outros lhe reconheçam, né? Então a pessoa também está querendo reconhecimento. Por que não começar se reconhecendo a si próprio? As pernas de elefante, pernas muito gordas, são próprias de pessoas que têm medo do futuro, preferem ficar inertes. E as mães diziam-lhe sempre para que tivessem muito cuidado, tá bom? A gordura, gente, ela tem muito a ver, muito a ver com dependências emocionais, tá? E as dependências, elas são apegos. E apegos, muitas vezes, a coisas que não fazem mais parte das nossas vidas e que nós deveríamos estar trabalhando diligentemente para soltar das nossas vidas, tá? Então, se você estiver com excesso de peso, preste atenção no que eu falei. Tem um livro da Cris Cairo que é maravilhoso, que eu recomendo a vocês, que é o Acabe com a Obesidade.
Eu vou fazer um curso de obesidade de um curso Milagres. Eu ainda não fiz porque eu não tive tempo, mas eu vou fazer um curso inteiro com base no curso Milagres, tá? Lição do dia. Quero dar-te este instante santo. Tu estás no controle, pois eu quero seguir-te, certo de que a tua direção me dá paz. E se eu precisar de uma palavra que me ajude, ele a dará a mim. E se eu precisar de um pensamento, ele também o dará. E se eu precisar apenas de serenidade, de uma mente tranquila e aberta, essas são as dádivas que dele receberei. Ele está no controle porque eu pedi. E ele me ouvirá e me responderá, porque fala por Deus meu Pai e pelo seu Filho Santo. Quero dar-te este instante santo. Tu estás no controle, pois eu quero seguir-te, certo de que a tua direção me dá a paz, né? E essa lição, ela fala uma coisa muito legal pra gente, de que sempre que a gente estiver na direção de Deus, nós vamos ficar em paz. Então, se esse relacionamento for pra você, você vai ficar em paz. Se esse emprego for pra você, você vai ficar em paz. Se essa casa for a sua futura casa, você vai ficar em paz quando entrar dentro dela. Se esse amigo for sincero com você e essa for uma amizade verdadeira para vocês dois, vocês vão ficar em paz um ao lado do outro, tá bom? Então, usem sempre como referencial de estarem ou não estarem na mentalidade certa o sentimento de paz. E a gente fala muito nisso lá na primeira jornada da leitura do livro Um Ano de Perdão, de Tina Louise Spalding, A Year of Forgiveness. Se você ainda não assistiu, talvez esse ano que se inicia, terá início amanhã, seja uma excelente oportunidade para você iniciar a sua jornada, tá? E bem, eu quero dizer para vocês que a live de domingo, que foi sobre a cura entre gerações, entre homens e mulheres, ela ainda está aberta, assistam, tá? O valor que eu estipulei para essa live é de R$33, é um valor irrisório, perto do trabalho de cura que a gente fez. Eu peço essa colaboração de vocês. Ela está lá aberta. Eu sinto que preciso alcançar pessoas com esse trabalho, né? Lamento muito que as pessoas não entendam a importância de contribuir comigo, né? Como eu disse para vocês, para a jornada do ano que vem, já gastei mais de R$1.000 de livros, né? E um livro, inclusive, já foi comprado, já está lá em Nova York, tá? A caminho, não sei quando ele vai chegar nas nossas mãos, mas já foi comprado, já tá saindo da Amazon para ser entregue em Nova York. Bom, gente, eu quero finalizar essa aula hoje dizendo para vocês que eu espero que essa jornada tenha sido útil, tenha sido uma contribuição positiva na vida de vocês. Eu procurei abordar nessa jornada os maiores temas da nossa vida tridimensional, né? Os maiores temas que nos causam tristeza, né? Problemas nas nossas vidas tridimensionais, né? O dinheiro e a vida profissional, né? Os relacionamentos, com foco nos relacionamentos amorosos, porque o foco dos relacionamentos familiares, ele foi todo dado na jornada de cura da criança interior que nós fizemos em 2023, né? E agora os temas da saúde, que a gente pôde ver muito poucos, né? Eu acabei me demorando muito no sistema digestivo, me perdi completamente a noção do tempo, mas enfim, foi do jeito que tinha que ser. Passei as bibliografias para vocês e agora vocês caminham sozinhos, vão adiante. Eu queria agradecer a todos vocês que me acompanharam durante esse ano. Queria reforçar a importância de que vocês assistam às aulas de domingo à noite do livro Texto. No domingo próximo nós vamos começar o capítulo 13, o estudo do capítulo 13. Queria agradecer muito por aqueles que puderam, quiseram, tiveram boa vontade de me ajudar durante o ano, né? Todo o meu trabalho até aqui, com exceção das aulas ao vivo de domingo à noite, ele é gratuito, né? É o meu trabalho, como eu costumo dizer, para Jesus Cristo, né? Estou trabalhando para Ele, por Ele, em nome dEle, e em nome do Divino Espírito Santo e de nosso Deus Pai, né? Deus nas suas três acepções.
de acordo com o cristianismo, na Santíssima Trindade. Queria agradecer a todos que confiaram em mim, que me deram likes, joinhas, que fizeram comentários nos meus vídeos, que me mandaram boas vibrações, que se deram ao trabalho, alguns que eu nem conhecia, pegaram o meu número na minha conta do Instagram, que também é alquimia, é aquela barra, aquele travessão baixo, underscore, 2, outro travessão baixo, 2 milagres, né? Que se deram ao trabalho, né, de pegar o meu telefone, me mandar feliz aniversário, me mandar feliz Natal, né? As pessoas que me mandaram presentes pelo correio, né? Tô esperando o presente aí da Ivonete, que ainda não chegou porque os correios estão em greve, mas eu recebi presentes pelo correio, né? As pessoas que acima de tudo eu quero agradecer a vocês, mais do que de forma pessoal, a você que segue o caminho Alquimia dos Milagres, né? Hoje a Maiana Neiva, a cantora, que é a minha seguidora mais famosa, mais, pelo menos que eu saiba, que se identifique, ela fez um story no Instagram dela divulgando o meu trabalho. Queria muito agradecer a Maiana pela generosidade dela, né? A Maiana tem 1 milhão de seguidores no Instagram, é uma artista talentosíssima, uma pessoa extremamente espiritualizada, e ela divulgou o meu trabalho esse ano, acho que já é a 2ª ou 3ª vez, né? Mas eu quero agradecer, acima de tudo, de forma despersonalizada, eu quero agradecer a vocês em nome de Jesus, porque vocês, ao se decidirem a fazer o trabalho de Um Curso em Milagres, vocês estão escolhendo conscientemente ancorar a luz crística no planeta Terra. Vocês são o segundo advento. Nós somos o segundo advento. Nós somos a mensagem. Nós estamos aqui para encarná-la, para ancorá-la e para divulgá-la, como dizia a minha amada professora de Um Curso em Milagres, com o nosso ser, com as nossas atitudes, com os nossos exemplos. E o outro, se quiser nos copiar, evidentemente, ele poderá fazer isso a qualquer hora em que se decida, portanto, né? Então, queria agradecer muito a vocês, pela presença de vocês diariamente nesses vídeos, pelo apoio financeiro, e se você ainda não me apoia financeiramente, eu peço que me apoie, por favor, né? E é isso, tá bom? E a gente se vê no ano que vem, com a nossa nova jornada. Amanhã eu falo um pouco disso pra vocês, de como vai ser, tá bom? Então, meus amores e minhas amoras, esta era a mensagem para o dia de hoje, o nosso último dia da jornada 2025, uma nova escolha através dos ensinamentos de Um Curso em Milagres. Para finalizar, eu quero lembrar você daquilo que eu falei no primeiro dia do ano. Eu estava lá na Califórnia. A vontade de Deus para você é a felicidade perfeita, tá bom? Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente em 2026. Muito obrigada. Bye, bye.